A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Agora que você nasceu de novo. Pastor Chris Oyakhilome, Nigéria, 2006. Tradução, leitura e adaptação, Tiago Samico, 2020. Esta é uma iniciativa da Soso Produções, com fins exclusivamente educacionais e de acesso para pessoas com quaisquer tipos de deficiências, amparada na Lei Brasileira de Inclusão de 2015 e no Tratado de Marrakech de 2018. Este é um material gratuito e não pode ser vendido. Uma breve mensagem a você que nasceu de novo. Congratulações pelo dom gratuito da salvação eterna que você recebeu quando aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero compartilhar com você verdades que são fundamentais à fé cristã. Verdades sobre as quais você pode construir uma vida forte e vibrante em Cristo. Estude este material com diligência e você poderá absorvê-lo como uma colheita eterna. Eu oro para que Deus dê a você o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele, para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados para perceber quão grande é a esperança para aqueles que ele chamou, e para que você conheça tudo o que foi gratuitamente dado a você em Cristo. Amém. Este material vai lhe ajudar a começar a sua nova vida em Cristo Jesus. À medida que estudá-lo, procure na sua Bíblia e estude as referências citadas. Eu acredito que a mensagem contida nele vai mudar a sua vida e te ajudar a moldar o seu futuro de acordo com os princípios da Palavra de Deus. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém. Assina Pastor Chris Oyakhilome. Capítulo 1. O verdadeiro você. Você é mais do que o corpo que vê. Você é mais do que este recipiente que engloba os seus sentidos de visão, audição, tato, olfato e paladar. Dentro de você existe uma coisa, na verdade, um alguém que é muito mais do que o seu corpo. Este é o seu espírito humano, que é o seu verdadeiro você. O homem interior é aquele ao qual a Bíblia se refere em 1 Pedro 3,4. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Quando o corpo de um homem morre, o seu espírito continua vivendo. Ele ainda é tanto uma pessoa humana quanto era antes de morrer. Ele não perdeu nada a não ser a sua habilidade de operar no mundo físico. O seu corpo pode estar morto, mas a sua pessoa real, o espírito humano, ainda tem toda a consciência que tinha antes de morrer. Jesus Cristo contou uma história em Lucas capítulo 16 sobre dois homens que morreram. Um era um mendigo chamado Lázaro. O ponto aqui não é o fato de ele ser um mendigo, mas que, embora fosse pobre, ele tinha um coração justo. Quando ele morreu, foi levado ao seio de Abraão. O segundo homem também morreu. Aquele homem tinha sido rico no mundo, mas não tinha vivido uma vida justa. Note que quando ele morreu, seu corpo foi enterrado na terra, mas Jesus disse que no inferno, ele levantou os seus olhos e viu Lázaro no seio de Abraão e reconheceu Lázaro. Isto significa que ele ainda podia ver. Quando ele chamou Abraão e disse, por favor, me ajude, você vê que ele ainda podia falar. Abraão falou de volta com ele e ele ouviu a voz de Abraão, o que implica que ele também podia ouvir. O homem rico também disse que estava com sede, e não apenas estava com sede, ele estava em agonia. Então ele implorou, por favor, deixe que Lázaro venha e me dê uma gota d'água para aliviar a minha sede. Ainda temos outro ponto para notar aqui, ele ainda podia sentir.
Todos os seus sentidos ainda estavam intactos. De fato, ele podia inclusive se lembrar das coisas porque disse: "Por favor, envie alguém dentre os mortos para ir pregar aos meus irmãos." Ele tinha 5 irmãos na terra, então pensou: talvez se alguém de dentre os mortos for até eles, eles acreditarão. Ele se lembrou dos seus irmãos. Isto te diz que o espírito humano continua vivendo. Também diz que quando um homem é nascido de novo, é o seu espírito humano que nasce de novo. 2 Coríntios 5, 17 e 18 diz: "E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas." Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Capítulo 2. Você é uma nova criação. Agora que você entregou a sua vida a Jesus Cristo e fez dele o Senhor da sua vida, você não é mais o que costumava ser. Você pode ainda parecer o mesmo externamente, mas por dentro, você é uma pessoa completamente nova. É isto que a Bíblia diz. Você não é como uma nova criação, mas uma nova criação. Uma nova espécie de ser que nunca existiu antes. 2 Coríntios 5,17. Você não foi reformado, recondicionado ou renovado. Você é uma nova criação, uma pessoa completamente nova. No entanto, o fato de você ser uma nova criação por dentro não significa que exteriormente você tenha uma aparência diferente. Se você tinha um corte de cabelo curto antes de nascer de novo, o estilo permanece curto. Você ainda tem o mesmo emprego, família e vizinhos. O ponto, entretanto, é que agora os seus valores mudaram. Você tem um novo conjunto de valores porque você é uma nova pessoa por dentro. Capítulo 3. Você tem a natureza e a vida de Deus. Tendo nascido de novo, Deus te deu o poder para se tornar filho dele. João 1,12. A natureza de Deus foi transferida ao seu espírito humano. Você agora tem uma nova vida. A vida de Deus que Jesus Cristo tornou disponível para todos os que crerem nele. Que privilégio! Desta forma, você é participante da natureza divina. Leia 2 Pedro 1, 3 e 4. Deus é agora o seu Pai. Como? A natureza é reproduzida pelo nascimento. É por isso que um cachorro sempre dará à luz a um cachorro. João 1, 12 e 13 diz: "Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus." Deus tem instintos paternos para com você. Você é um membro da casa dele e, desta forma, um cidadão dos céus onde ele habita. Deus é responsável por você. Ele suprirá todas as suas necessidades de acordo com as riquezas inesgotáveis dele em glória por Cristo Jesus. Leia Filipenses 4,19. Ele tem um bom plano para a sua vida, que foi colocado em movimento no momento em que você nasceu de novo. Você é um filho de amor, de um Deus de amor, e nasceu numa família do amor. Isto é muito importante. Ele deu a você esta nova vida para que você se tornasse um membro do reino dele. A Bíblia declara que Deus deu a você a vida eterna. Esta é a vida que está dentro de você e dentro de Deus, o que torna possível a ele ser quem ele é. Este é o tipo de vida de Deus. Esta vida tornou impossível para a sepultura segurar Jesus. Esta é a vida da ressurreição, e esta vida está agora dentro de você. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. 1 João 5, 11 a 13. Apenas aquele que tem o Filho tem esta vida, porque esta vida na verdade está contida no Filho de Deus. Quando você o recebeu, você recebeu esta vida.
Esta vida torna impossível que você seja derrotado por qualquer situação. Ela sempre te coloca acima. Apenas pense sobre isso. É impossível para Deus ser destruído ou derrotado. Agora que você tem a vida dele, você não pode ser destruído ou derrotado, porque o mesmo Espírito que levantou Jesus Cristo dos mortos habita em você. Leia Romanos 8:11. Capítulo 4. Você é a justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21 diz: Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Imagine Deus realizando o que você poderia chamar de um transplante de natureza. Ele fez Jesus se tornar pecado, ou seja, a oferta pelo pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos a justiça de Deus nele. Foi isto que tornou possível para Jesus morrer uma morte de pecador no seu lugar. O resultado é que você agora pode estar diante de Deus sem nenhum senso de culpa, medo ou inferioridade. Leia Hebreus 10:19 e Romanos 5:1. Capítulo 5. Você é justificado. O que significa ser justificado? Significa que você é declarado não culpado. No que diz respeito a Deus, você não é culpado de nenhuma ofensa. A Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Você foi justificado. Jesus levou a punição pelos seus pecados quando ele morreu na cruz, embora não fosse culpado de nenhum pecado. Leia 1 Pedro 2:22. É por isso que Deus não está mais considerando os seus pecados contra você. A Bíblia diz, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5:19. Capítulo 6. Você é santificado. Vamos imaginar por um momento que você caiu numa vala. Você ficou muito sujo e alguém veio e lhe resgatou. Podemos dizer que você foi tirado da vala. A próxima coisa que você teria que fazer era ficar completamente limpo. Em outras palavras, tirar a vala de você. E sabemos que isso leva tempo e esforço. 1 Coríntios 6:11 diz: Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A santificação acontece em duas fases. Primeiro, Deus tira você da vala, o que significa que você nasceu de novo e imediatamente a Bíblia declara que você foi santificado, separado do mundo por Deus. Então, você tem que tirar a vala de você, sujeitando a sua mente a este processo de limpeza ou renovação, através da palavra de Deus. Leia Romanos 12:2. A renovação da sua mente é um processo contínuo. A sua mente foi treinada para pensar de uma forma, para ver as coisas fisicamente antes de crer. Agora, pela renovação da sua mente, você permite que a sua mente veja as coisas da forma de Deus. Você retreina a sua mente para ver as coisas da perspectiva de Deus. Então, você falará as palavras de Deus da forma de Deus e conseguirá os resultados que Ele consegue a partir da sua palavra. Capítulo 7. Você foi liberto. Dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1:12 e 13. No momento em que você entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você se tornou um membro do reino de Deus. Nenhum demônio no inferno pode machucar você agora. Você está livre de qualquer pacto que tenha feito, consciente ou inconscientemente. Você está livre de todo hábito, pecado, doença ou enfermidade que possa ter te mantido cativo.
Por quê? Porque você foi liberto do poder das trevas. A Bíblia diz que Deus te libertou do controle e domínio das trevas e que você foi transportado para o reino dele. Você nunca precisa ter medo de novo. Deus é o seu pastor e os olhos de proteção dele sempre estarão sobre você. Leia Salmo 23:1. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Deus libertou você para o reino dele. É aí onde você está agora, é o lugar a que você pertence. Você já foi liberto do poder das trevas. Note que isto está no tempo passado. Você já foi liberto do poder das trevas. Capítulo 8. O Espírito de Deus habita em você. Outra grande parte dessa nova vida é que o Espírito de Deus veio habitar em você. Quando o Espírito de Deus vem fazer a habitação dele em você, ele te ilumina na palavra de Deus e te dá um novo entendimento da palavra. Então agora, quando você estuda a Bíblia, você tem um novo entendimento no seu próprio espírito. Isto se torna aplicável à sua vida. Outra coisa que o Espírito Santo faz é te lembrar da palavra de Deus. Leia João 14:26. Somado a isto, ele te dá o poder de ser uma testemunha efetiva do Evangelho de Jesus Cristo. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Capítulo 9. O que você faz quando pensamentos errados vêm à sua mente? Nascer de novo não te livra de ser tentado, mas você não pode se inclinar à tentação. A Bíblia ensina que toda vez que somos testados, Deus sempre providencia um escape. Leia 1 Coríntios 10:13. Então, quando pensamentos errados vierem à sua mente, você deve, número 1, lembrar que você é uma nova criação. Esses pensamentos vêm para você como uma força externa, uma forma de tentação do diabo. Você não os fabrica na sua mente, especialmente agora que você é nascido de novo. A Bíblia diz que nós, crentes nascidos de novo, temos a mente de Cristo. Leia 1 Coríntios 2:16. Você deve lembrar de quem você é agora, uma nova criação. Deus sempre quer que lembremos que nós somos novas criações e que Ele nos deu a nova vida. É nesta nova vida que você deve crer. Número 2. Andar em obediência. Obedeça a Deus. Suponhamos que o pensamento de um mau hábito venha até você. A pressão é tanta dentro de você para fazer a coisa errada que você pode até chegar nos estágios iniciais daquela ação errada. Mas ali mesmo, quando você lembrar que nasceu de novo, que é uma nova pessoa, de repente você terá coragem e ousadia para evitar. Obedeça a Deus. Sabe, nascer de novo não significa que pensamentos errados não virão até você. Mas a questão é que você não deve permitir que eles tomem conta de você. Recuse-os. Alguém corretamente já disse: você não pode impedir que pássaros voem sobre a sua cabeça, mas certamente pode impedi-los de fazer um ninho ali. Você pode não ser capaz de impedir que esses pensamentos venham a você, porque eles são uma força externa, mas você pode impedi-los de se alojarem dentro de você. Não deixe que pensamentos errados se alojem dentro de você. Não os deixe ter domínio e controle sobre a sua vida. Você pode impedi-los pensando a coisa certa. Leia Filipenses 4:8. Suponhamos que você é um artista, um ator, e você deve desempenhar o papel de uma mulher, embora na verdade você seja homem. Você poderia colocar um vestido de mulher, agir e falar como uma mulher. Mas no final da peça, você não vai esquecer que você é um homem. Você desce daquele palco, volta ao camarim, troca de roupas, veste suas roupas de verdade e anda pela rua. Quando você vai trabalhar na segunda-feira de manhã, você não esquece que na verdade é um homem. Você fala como homem e vive como homem. Seria ridículo para você voltar ao trabalho falando e se comportando como uma mulher,
da forma como fez em cima do palco na noite passada. O mesmo se aplica a você agora. Você agiu da forma errada antes de nascer de novo, mas agora você tem uma nova vida. Esta nova vida é a que você deve viver agora. Você vinha desempenhando o papel de uma mulher há muito tempo e às vezes esquecia de si mesmo e começava a agir como uma. Mas então você se lembrou de novo que na verdade é um homem. Você se aprumou e disse: "Oh, eu não sou uma mulher. Eu não estou num palco atuando. Eu tenho que agir da forma certa. Eu tenho que ser quem eu sou." É assim que você deve parar um mau hábito. Diga para si mesmo: "Veja, eu nasci de novo. Esta é a minha natureza de verdade." Não importa o hábito, quando você se lembrar, e você vai se lembrar, pare. Diga para si mesmo: "Eu nasci de novo. Eu paro com isso agora." Não deixe o ciclo do pecado continuar, nem tenha vergonha de dizer a qualquer um que está envolvido com você: "Oh, me desculpe, eu não posso fazer isto porque eu nasci de novo." Livre-se dos maus hábitos, substituindo eles por hábitos bons. Faça isso conscientemente. Descubra quais são os traços do caráter divino a partir da palavra de Deus e treine-se neles através da prática. Número 3. Seja um praticante. Haja na palavra. Deus não nos diz para sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Tiago 1, 22 a 24. Você se torna um praticante da palavra quando se lembra da palavra e age de acordo, e você sempre vai lembrar. Esta é uma das coisas que o Espírito Santo faz em nós. Jesus disse: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse." João 14, 26. Graças a Deus que o Espírito Santo está bem aqui. Ele nos ajuda a lembrar da palavra. Agora, quando você lembrar da palavra, você deve agir sobre ela. Não fique preocupado sobre o se lembrar. O Espírito Santo vai trazê-la à sua memória. Mas você deve estar pronto para sempre obedecer a Ele quando Ele trouxer estas verdades à sua mente. Número 4. Lembre-se que o pecado não terá domínio sobre você. Você deve lembrar de uma coisa: os pensamentos errados não têm o poder de ganhar o domínio sobre você, a não ser que você permita. Pois o pecado não terá mais domínio sobre vós. Romanos 6,14. O pecado não terá o senhorio sobre você. Você pode crer nisso sem se preocupar, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. É isto que a Bíblia diz ao seu respeito. Deus libertou você dos poderes do pecado e das trevas. Ele libertou você para o reino dele, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1, 12 e 13. Por isso, os poderes das trevas não podem ter domínio sobre você. Eles estão no reino do pecado e você no reino da vida de Deus, o que se sobrepõe ao pecado. Então, entenda, eles não podem ter domínio sobre você. Colossenses 1,14 diz: "Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados." Em Cristo Jesus, nós temos redenção. É isto que possuímos para este tempo presente. Leia Efésios 2, 5 e 6. Não estamos tentando ter isso, nós temos agora. Precisamos reter esta consciência da palavra de Deus e nos alegrarmos nela. Capítulo 10. O que você faz quando velhos amigos tentam te desencorajar? Agora que você nasceu de novo, você pertence a uma nova família. Você não pertence mais à sua velha família. Isto não significa que você deve abandonar completamente aqueles velhos amigos e conhecidos ou rejeitá-los. Você tem que ser uma luz para eles. Eles ainda estão nas trevas porque não têm Jesus Cristo em seus corações.
Você deve lembrar que você se tornou a luz de Deus para eles. Compartilhe o Evangelho com eles, de forma que eles também possam seguir a Jesus. O que você deve fazer quando eles tentarem te desencorajar? A Bíblia diz que nos últimos dias virão escarnecedores que farão todo tipo de coisa que se pode pensar e zombarão da verdade. Leia 2 Pedro 3, 3 e 4. Escarnecedores são aqueles que tentam desencorajar você e te trazer de volta para a velha vida. No entanto, você deve se recusar a ser afetado por eles. Recuse-se a permitir que a atitude deles fique no seu caminho de comunhão com Cristo. Recuse-se a se submeter a julgo desigual com eles. Não aceite o seu conselho. Ao invés disso, mantenha a sua posição com Deus e com a sua palavra. Julgo desigual. Nos tempos antigos da agricultura, os fazendeiros punham um jugo sobre 2 animais, por exemplo, 2 jumentos ou 2 bois, para ligá-los a um arado. Os 2 animais deveriam arar o solo à medida que andavam juntos. Como eles estavam debaixo do mesmo jugo, os 2 animais tinham que se mover na mesma direção. Aonde quer que o primeiro fosse, o segundo iria também. O fazendeiro os direcionava e eles tinham que ir na mesma direção, uma vez que estavam debaixo do mesmo jugo. Agora, se ambos fossem jumentos, era chamado de um jugo igual. Mas se um fosse um jumento e o outro um boi, aquilo era chamado jugo desigual, porque não eram do mesmo tipo. Se você está associado a alguém, isto deve ser um jugo igual. Ou seja, um cristão e outro cristão andando juntos em comunhão. Mas, se um cristão e um não cristão estão andando juntos em comunhão, estão em jugo desigual. A Bíblia diz para não nos pormos em jugo desigual com os descrentes. Leia 2 Coríntios 6, 14 a 16. Então você vê que se você e um não crente estão em associação, vivendo a mesma vida, então você está em jugo desigual, o que é errado. Deus não quer você em um jugo desigual. Ao invés disso, Ele quer que você esteja associado com outros cristãos, fazendo as mesmas coisas com eles. Não cristãos não podem ser os seus melhores amigos. Não importa o quanto uma pessoa é correta, se ela não tiver nascido de novo, não pode ser o seu melhor amigo. Isto é impossível e inaceitável diante de Deus, porque é um jugo desigual. O seu envolvimento com o indivíduo nunca pode interferir com o seu envolvimento com Deus. Uma vez, Deus enviou Samuel à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos como rei de Israel. Leia 1 Samuel 16, de 1 a 13. Quando Samuel viu o primeiro filho de Jessé, Eliabe, ele disse: "Certamente está diante do Senhor o seu ungido", porque ele era enorme, alto e bonito. Mas Deus falou ao profeta e disse: "Não unja ele, porque eu o rejeitei." Então ele disse: "O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração." Então, o seu envolvimento com o indivíduo é no máximo baseado na aparência externa, no que ele diz, em como ele se parece, a forma como ele anda. Você pode formar todo tipo de opiniões sobre ele baseado nisto, mas veja, Deus olha a aparência interior. Aquele que não é nascido de novo não tem o espírito correto com Deus. A única forma pela qual alguém pode ser justo diante de Deus é nascer de novo. Esta é uma condição insubstituível para alguém ser o seu melhor amigo. Até a pessoa nascer de novo, não pode ser o seu melhor amigo, porque não é qualificada nos padrões de Deus para ser tal coisa. Agora que você nasceu de novo, o seu desejo deve ser agradar a Deus. Então, você não pode usar os seus próprios padrões. Isto é muito importante. Mantenha o seu coração alinhado com Deus e Ele proverá livramento. Leia 1 Coríntios 10, 13. Capítulo 11. O que fazer quando perseguições e aflições vêm? Em Marcos 4, de 1 a 9, Jesus nos contou sobre a parábola do semeador. O homem saiu para semear as suas sementes e algumas caíram em solo rochoso. Algumas caíram à beira do caminho, algumas caíram entre espinhos e outras em solo bom. Nos versículos 16 e 17 a Bíblia diz: "E estes são os semeados em solo rochoso.
os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Ele está falando sobre aqueles que não têm raízes em si mesmos. Assim, suportam aflição apenas por um tempo. Ele diz que, embora estas pessoas avidamente aceitem a palavra, quando aflições ou perseguições se levantam por causa da palavra, elas logo se escandalizam. Isto acontece com muitas pessoas. O que Jesus está dizendo aqui é que há pessoas que de fato não têm um amor profundo por Ele. Elas estão empolgadas com a palavra de Deus por causa das promessas de vida eterna, felicidade e orações respondidas, mas não têm realmente um amor profundo por Deus. Então, quando as perseguições vêm, elas desistem. Isto é triste. Quando perseguições e aflições vêm, o que você deve fazer é seguir a palavra. Número 1. Você deve ter um amor profundo por Deus. Deus quer que você tenha um amor profundo e forte por Ele. O amor pode aumentar ou diminuir. Quanto mais você pensa sobre Ele, ouve a sua palavra e tem comunhão com Ele em orações, maior será o amor que você terá por Ele, porque o amor aumenta com o envolvimento. Quanto mais envolvido você está com Deus, mais você o ama. Quanto mais você ouve a palavra dele, mais você o descobre e o ama, e assim, mais dele você recebe. Quando você tem este forte amor por Deus, a palavra dele se torna arraigada em seu coração, de forma que quando você enfrenta qualquer situação, sabe qual é a posição de Deus a respeito daquilo e prontamente declara o que Deus tem a dizer a respeito do assunto. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Leia Provérbios 18, 20 e 21. Diz também que da abundância do coração a boca fala. Leia Mateus 12, 34, 35 e 37. Quando você enche o seu coração com a palavra de Deus, não importa a situação, você vê as coisas do jeito de Deus e fala da mesma forma que Ele. Assim, as coisas acontecem. Número 2. Não desista. Você não deve desistir quando os problemas se levantam. Nascer de novo não significa que os problemas não vêm mais, nem que não haverá tribulações. O que simplesmente isto significa é que diante de todas as dificuldades, na presença de todos os problemas, Deus te guia até que você saia deles. Como está escrito em Salmo 23:5, Tu preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Você pode estar bem na presença dos seus inimigos, mas eles não podem te destruir. A perseguição não pode destruir a sua vida. Deus não quer que você desista. Você deve permanecer forte. Não importa o quão difíceis as coisas possam parecer, nunca desista. Deus te fará passar por isso. Então, não seja desencorajado. Permaneça fiel a Ele e Ele nunca te desapontará nem te abandonará. Você vai vencer em todas as circunstâncias da vida, porque elas se sujeitam a você. Isaías 43:2 diz que quando você passar pelas águas, elas não te submergirão, e quando você passar pelo fogo, ele não te queimará. Isto quando você segue a Jesus Cristo e serve a Ele com todo o seu coração. Siga a Ele, não importa quais sejam os desafios. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. 1 Coríntios 15, 57 e 58. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Você vê, Deus nos dá a vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não podemos ser perdedores. Estude 1 João 5,4 cuidadosamente. Ele fala sobre a vitória que vence este mundo, que é a nossa fé. Viva pela fé. Você é um vencedor, não um perdedor. Você nasceu como vencedor porque nasceu de Deus. Você é a descendência de Deus, nascido do seu Espírito.
Capítulo 12. O Espírito Santo e você. Nascer de novo é nascer do Espírito de Deus. Leia 1 Coríntios 12, 13 e João 3, de 5 a 8. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo se torna parte integrante da sua vida. Então, você precisa entender quem ele é e reconhecer a obra dele. Você precisa entender que ele veio para oferecer a você e para que você possa desfrutar da vida abundante que está disponível em Cristo e receber o dom que 1 Coríntios 12, 8 a 10 fala, e o poder de que falam Lucas 24, 49 e Atos 1, de 4 a 8, disponíveis para você através dele. Quem é o Espírito Santo? Em diferentes partes da Bíblia, encontramos menções ao Espírito Santo. No Velho Testamento, vemos ele trazendo poder e habilidade para fazer o extraordinário. Leia Juízes 14, 6 e 19. No Novo Testamento, vemos ele ainda mais proeminente no nascimento, ministério e vida de Jesus. Leia Lucas 4:18. O Espírito Santo também é visto em Atos 2, de 1 a 4, em operação nas vidas dos discípulos de Jesus. Ele é Deus, ele é uma pessoa divina e ele é a terceira pessoa da Trindade. Leia João 14, 16 e 17 e João 15, 26. Ele já existia antes do tempo. Leia Gênesis 1 e 2. Ele é a expressão do poder de Deus. Em outras palavras, ele é a parte de Deus que realiza todas as palavras que o Pai fala. Leia Gênesis 1. Ele é o espírito de poder, amor e uma mente sadia. Leia 2 Timóteo 1, 7. Ele é o espírito da liberdade. Leia 2 Coríntios 3, 17. O que o Espírito Santo não é? Também vale a pena citar que o Espírito Santo não é uma força, um vento, um óleo ou uma pomba, embora nas Escrituras nós o vejamos simbolizado como tal. Ele não é línguas, embora nos dê a capacidade de falarmos em línguas. Ele não é poder, embora nos traga o poder de Deus. Ele não é o Espírito que te coloca de novo no cativeiro do medo, como vemos em Romanos 8,15, mas o que te liberta. 2 Coríntios 3,17. Por que precisamos do Espírito Santo? O Espírito Santo nos dá poder divino. Leia Atos 1,8. Esta palavra poder, traduzida da palavra grega dunamis, na verdade significa habilidade dinâmica para efetuar mudanças. Quando o Espírito Santo vem viver em nós, ele nos dá a habilidade para mudarmos as coisas em nossas vidas e nas vidas de outras pessoas. Ele nos dá a ousadia para pregar o Evangelho. Leia Mateus 28, de 18 a 20 e Marcos 16, de 15 a 18. Ele nos guia e nos direciona. Leia João 16, 13 e Romanos 8, 14. Ele nos conforta. João 14, 18 e Atos 9, 31. Ele nos instrui e nos ensina. Leia João 14, 26 e 1 Coríntios 2, de 11 a 12. Ele anda conosco e se torna parte das nossas vidas diárias. João 14, 16. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e, desta forma, participantes das suas riquezas em Cristo Jesus. Veja Romanos 8,16 e Efésios 3,6. Ele nos dá a liberdade para nos aproximarmos de Deus em amor. Leia Romanos 8,15, 2 Coríntios 3,17 e 2 Timóteo 1,7. Você pode ter um relacionamento com o Espírito Santo. Em João 14,17, Jesus disse: "É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará com vocês." Ter um relacionamento com o Espírito Santo é reconhecer a presença dele e reconhecer o ministério dele em sua vida. Você deve, então, gastar tempo na presença dele, tendo comunhão com ele e o conhecendo como um amigo. Você pode ter este relacionamento gastando tempo em oração, estudando a palavra e obedecendo os comandos do Espírito Santo. Quando você nasce de novo, você é batizado no Espírito de Deus. Ser batizado significa ser imerso em alguma coisa completamente.
Por exemplo, você pode pegar uma bola de borracha e submergi-la completamente numa banheira com água, de forma que a bola seja totalmente coberta pela água. É isto que acontece quando você nasce de novo. Você é imerso como aquela bola no Espírito Santo. Mas você sabe, uma coisa é a bola ser coberta pela água e uma coisa totalmente diferente é ela ser cheia de água e também coberta pela água. Para que a bola seja cheia, deve haver uma forma da água entrar nela. Em outras palavras, o material da bola deve permitir que a água flua dentro dela. Da mesma forma, quando você nasce de novo, você deve receber o Espírito Santo dentro de você e ser cheio com ele. De novo, ser cheio com o Espírito Santo não é uma experiência singular que ocorre uma vez na vida. Ao invés disso, é uma experiência contínua e diária. Leia Efésios 5:18. Esta experiência está relacionada com a sua consciência da presença dele e constante reconhecimento do ministério dele em sua vida. Você pode ser constantemente cheio com o Espírito Santo ao crescer em comunhão com ele através de louvor, oração, do estudo da palavra e da consistente atenção às instruções e direcionamentos dele. Desta forma, você pode ser guiado pelo Espírito de Deus. Falar em outras línguas. Como eu mencionei antes, o Espírito Santo dá aos filhos de Deus a capacidade de falar em outras línguas. Um dos sinais que Deus disse que seguiria os crentes é que eles falariam em novas línguas. Leia Marcos 16:17. Esta é uma habilidade sobrenatural e espiritual, pela qual o crente se comunica diretamente com Deus a partir do Espírito dele, e ela é transferida a você como um dom pelo Espírito Santo. Falar em outras línguas às vezes é referido como falar no Espírito. Quando falamos em outras línguas, falamos diretamente a Deus, leia 1 Coríntios 14:4, e os nossos espíritos são edificados. Leia Judas 1:20. Os nossos espíritos também são energizados e refrescados. Isaías 40:31. Uma vez que você recebe o Espírito Santo, você pode falar em línguas a qualquer momento que desejar. Ele não fala através de você, mas ele te dá a habilidade de falar. Então, você pode simplesmente falar com o Senhor em línguas sempre que desejar. Quando você começa a falar em outras línguas, você se torna mais fluente à medida que faz disso uma prática regular. É como uma pequena criança que acabou de falar as suas primeiras palavras. Quanto mais ela pratica o falar, mais fluente se torna. O mesmo acontece com falar em línguas. É uma nova linguagem e, embora você não precise aprendê-la, você se torna mais fluente à medida que continua falando. Além disso, quando você fala em línguas frequentemente, isso aprimora o seu desenvolvimento espiritual e guia você a outros dons e manifestações do Espírito de Deus. Capítulo 13. Você deve ir à igreja? Em Mateus 16:18, Jesus falou da sua igreja, que é o seu corpo na terra, e disse que ele a edificaria e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 1 Coríntios 12, de 12 a 14. Nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. Todos os cristãos nascidos de novo são membros do corpo dele e uns dos outros. Leia 1 Coríntios 12, 27. Assim como as diferentes partes do corpo humano não podem operar isoladas, os diferentes membros do corpo de Cristo não podem funcionar efetivamente sozinhos. Foi por isso que Deus deu diferentes dons e chamados aos membros da igreja, para que toda a igreja pudesse se beneficiar. Leia 1 Coríntios 12, de 18 a 24 e Efésios 4, 11 e 12. Ir à igreja desta forma
é obedecer à vontade de Deus e nos capacita a edificar e abençoar uns aos outros com diferentes dons de Deus, milagres, curas, profecias, etc. Na igreja você pode obter um melhor entendimento da palavra que é ensinada, ouvir testemunhos e testemunhar milagres. Orar e adorar a Deus coletivamente traz uma unção corporativa do Espírito Santo. Isto ministra a cada membro da congregação de uma maneira específica. Leia Hebreus 10:25, Atos 1:14 e Salmos 133, 1 e 2. Andar na palavra sozinho é como subir uma ladeira sem dar ouvidos à igreja que é cheia do Espírito. No entanto, fazer parte de forma plena de uma igreja te capacita a descobrir mais sobre a igreja e os seus membros. Você também consegue desenvolver o seu espírito, o seu homem interior, até alcançar a maturidade. Isto faz você andar na palavra de forma mais fácil e se tornar mais produtivo. Como cristão, você deve se identificar com uma assembleia local, uma igreja que você pode chamar de seu lar e participar completamente das suas atividades. Do contrário, você se privará de várias bênçãos de Deus e estará andando fora da linha da palavra dele. Agora que você nasceu de novo, ande na consciência de quem você é e não abandone a Assembleia dos Santos. Leia Hebreus 10:25. Vá à igreja regularmente. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.